Olá, caros alunos do curso de Métodos de Estudo Bíblico. Hoje nós falaremos a respeito do método biográfico de estudo bíblico. Ou seja, estudamos a Bíblia a partir da biografia de alguém. Podemos fazer o estudo bíblico, na verdade, analisando, observando, estudando a vida de um personagem. Pode ser o profeta Jeremias, Oséias, pode ser Davi, pode ser um dos apóstolos e assim adiante, né? Para isso, primeiro precisamos determinar quem é que devemos ou queremos estudar. O autor de nosso texto base, por exemplo, usa a vida de Raabe. Vamos pensar no apóstolo Paulo. Nós queremos fazer um estudo sobre o apóstolo Paulo. O que fazer? Primeiramente, escolhido já, né, o personagem a ser estudado, é necessário buscarmos as referências. Onde é que encontramos informações na Bíblia sobre o apóstolo Paulo? Então vamos ver aqui, ó, o método biográfico de estudo da Bíblia. Bom, se queremos falar do apóstolo Paulo, tem muito material. Não o suficiente para sabermos tudo a respeito da vida dele, mas temos um bom material no Novo Testamento a respeito de Paulo e do próprio Paulo. Então vejam só como é interessante. Estudar alguém como o apóstolo dos gentios, né, nós teremos contato com material que fala dele e com material produzido por ele. Atos fala dele. Aí depende da abrangência, também do tempo de que a pessoa dispõe. Eu vou falar do que seria ideal. O ideal seria ler tudo o que temos sobre Paulo, para entendermos a vida de Paulo. Então, Atos vai apresentar Saulo desde o momento em que ele está tomando conta das roupas, né, das pessoas que estão apedrejando Estevão. Isso lá no final do capítulo 7 de Atos. Então, é estudar o livro de Atos, ver o que diz a respeito do apóstolo Paulo. Agora, é interessante também ler as epístolas de Paulo e os dados biográficos que podemos extrair das epístolas. Um bom exemplo é a Epístola aos Gálatas. Nos capítulos 1 e 2, nós temos algumas informações, portanto biográficas, que o próprio Paulo nos dá a respeito da sua história, da sua conversão e tudo mais. Ele não entra em detalhes, mas seria interessante confrontar o que o próprio Paulo escreve a respeito de si mesmo com os dados de Atos. Porque em Atos não é Paulo quem escreveu a respeito de si mesmo, mas outra pessoa escreveu a respeito de Paulo. Então, com isso, você vai tomando um certo conhecimento da vida de Paulo, não só pelo que disseram de Paulo, o que é importante, né, o livro de Atos, mas também o que o próprio Paulo diz de si mesmo. Então, Gálatas é um exemplo, mas em Coríntios e assim adiante, nós temos várias informações que Paulo nos dá, né, a respeito de seus planos, sua pessoa e acontecimentos de sua vida. Por exemplo, Romanos também, quando ele escreve Romanos, ele quer ir à Espanha, então isso faz parte da vida de Paulo, né? Então, é interessante olhar as referências primeiramente, pegue todas elas. Depois que você olhar as referências, você faça o elenco de referências. Vou colocar até aqui em cima. Assim. Você vai fazer um elenco de referências do apóstolo Paulo, sobre Paulo, né? Atos, Gálatas, 1ª, 2ª aos Coríntios, etc, etc, etc. Aí tem muito material, as cartas paulinas. Depois, faça um resumo para cada referência.
faça um resumo de Atos, um resumo de Gálatas, tenta resumir, pegar os pensamentos de cada referência e, claro, confrontando, né, o que Lucas escreve com o que Paulo escreve, confrontar no bom sentido, quer dizer, compare. E aí você escreve um resumo da vida de Paulo. Escreve um resumo da vida de Paulo. Nesse sentido, você vai ter já a biografia dele, basicamente um perfil biográfico, né, do apóstolo dos gentios. É claro que esse perfil biográfico terá nuances teológicas, pontos teológicos, e isto será fundamental para que você possa construir a sua pregação e o seu estudo bíblico. Não vamos apenas estudar o apóstolo Paulo como o judeu que viveu no primeiro século e foi um missionário. Nós estudaremos o apóstolo Paulo, claro que nesse perfil, mas considerando o conteúdo da sua mensagem, da sua pregação, do seu ensino e a relevância que tem para nós, né? Então é nesse sentido que nós estudaremos o apóstolo Paulo, para que percebamos como a vida do apóstolo é edificante para as nossas vidas, né? Então, temos um resumo. Depois, procure um versículo-chave. Esse versículo ele vai ser a chave para a tua pregação, o teu estudo. Será, digamos assim, ele vai trazer um eixo temático que vai perpassar a tua pregação. Porque sobre o apóstolo Paulo podemos falar muitas coisas. Sobre Davi, sobre o próprio Jesus nos evangelhos, podemos dizer muitas coisas. Então, é interessante que haja um fio temático, um eixo temático, para que não comecemos falando de A e terminemos falando de Z, né? Para que não comecemos falando de abacate e terminemos falando de arroz e feijão. É interessante que haja um tema e que todas as partes da pregação ou do estudo bíblico estejam vinculadas a esse tema. E como a vida desses personagens bíblicos ela é abundante e ela tem muitas lições, é interessante ficar com um fio temático, pegar um gancho, né, e seguir aquele gancho. Tanto que, quando você observar o texto, e é claro que antes desse resumo aqui, você irá fazer uma observação de cada texto, seguindo aquele padrão do caldeirão mesmo, colocando observação, textos correlatos, né, correlacionados em outras partes da Bíblia, possíveis aplicações, tudo isso, contextos históricos, tudo isso você vai colocar antes de fazer o resumo, é óbvio, né? Mas depois que você tiver feito todas aquelas observações, fará esse resumo, buscará o versículo-chave. É óbvio que nesse caldeirão que você já terá feito, haverá muitas ideias. Então, provavelmente você vai ter uma reserva de ideias, de afirmações, de aplicações para falar da vida do mesmo apóstolo Paulo, né, ou de qualquer outro personagem da Bíblia, em outras ocasiões. Então você não vai esgotar a vida dele numa pregação ou no estudo. Você vai pegar um tema, um eixo, seguir aquele eixo, né? Mas aquela reserva você vai mantê-la para usar também, para tirar dela novos tesouros, digamos assim, que vão enriquecer outras mensagens que você queira fazer sobre a vida do apóstolo em outras ocasiões. Então veja que isto é muito importante, né? Você observar esse fato. Há um eixo, é interessante pegar um assunto, ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4, não sei, daquele eixo temático
Então, nesse sentido que o versículo-chave poderá ajudar. De repente você queira falar de missões, não sei, você queira falar do aspecto missionário do apóstolo Paulo, ou da importância dele para os gentios. Quem sabe Atos, capítulo 9, versículo 15, possa servir como um versículo-chave para a vida do apóstolo Paulo, se de repente você sente que esse aspecto missionário do apóstolo é que seria relevante, importante, né? Atos capítulo 9, versículo 15, que ele é um instrumento escolhido para levar o evangelho para os gentios, os reis e os próprios judeus, para dar o testemunho de Cristo para os gentios. Né? Então, não sei, aí vai do seu feeling e é óbvio daquilo que você sente necessário passar para a comunidade, para a igreja. Então temos um versículo-chave e é interessante um pensamento-chave também. Deste versículo-chave vem a síntese e o tema do seu sermão, em relação à biografia da pessoa. Do pensamento-chave vem, justamente aqui nós temos os dois elementos unidos. Do versículo vem o pensamento-chave, e este pensamento-chave está vinculado à vida do apóstolo Paulo, ou à vida de Davi, ou à vida de Oséias, de Isaías, de quem você sentir que deva falar, né? E a partir daí é que você vai estabelecer depois as divisões e subdivisões do seu estudo, mas todas relacionadas com este pensamento-chave, este versículo-chave. Então, aqui estão algumas dicas. Não deixe de postar no fórum suas dúvidas, suas observações, suas perguntas. E esse tipo de trabalho, na verdade, nós não aprendemos apenas ouvindo o professor ou lendo o texto, né? Ouvir o professor e ler o texto, aí nós temos dicas a serem seguidas. Mas é na medida em que fazemos isso, é que vamos aperfeiçoando o jeito, o método de estudar. E isto serve para todos os métodos, né? Para os anteriores também. O método analítico, o método sintético, o método tópico, o método biográfico, ou seja, fazendo é que vamos nos aperfeiçoando. Então, bons estudos e, consequentemente, boas pregações, boas palavras, fundamentadas no Evangelho, fundamentadas na Palavra de Deus. Que Deus abençoe.